Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Santos, eu vou pregar a palavra do Senhor que se encontra no livro de João 4, onde Jesus fala sobre a mulher samaritana. Jesus estava indo para a cidade da Galileia, onde ele estava saindo de Judéia para a Galileia, onde ele havia de passar numa cidade de Samaritano. Samaritano eram pessoas pagãs. Pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que não viviam a palavra de Deus. Então os judeus não se misturavam com eles. Porque na época do Antigo Testamento, geralmente as pessoas viviam a lei de Deus, mas não tinham o Espírito de Deus para perdoar como hoje. Então Jesus passando pela cidade de Samaria, teve sede e foi ao poço em que Jacó tinha dado a seu filho José para beber água. Isso era meio-dia. Jesus sentou lá no poço e veio uma mulher samaritana. Aí eles começaram a conversar. No versículo 7 disse Jesus: Nisso veio uma mulher de samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se vocês conhecessem o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe dava a água da vida. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem nem balde e poço, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem bebe esta água voltará a ter sede. O Senhor aqui ele estava falando da água natural. A água que eu e você precisa tomar todo dia para que o nosso corpo seja hidratado e nós tenha vida. Essa água natural. Quem bebe tem sede, todo dia tem que beber. Porém, Jesus estava falando da água da vida, do Espírito de Deus. Então ele falou no versículo 14: Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então aqui o Senhor está falando que quem toma da água que Jesus der, que é o Espírito Santo de Deus, nunca mais terá sede. Sede do pecado. Sede de viver nas práticas malignas. Mentindo, roubando, se prostituindo, adulterando, mentindo, com falsidade, com inveja, seca, sem amor. Porque aquele que aceitar Cristo como Senhor e Salvador e começar a praticar a sua palavra, nele rojará rios de água viva, que é o Espírito Santo de Deus, que vai habitar na pessoa. E ele nunca mais terá sede do pecado, porque provou da água viva de Deus. Aquela mulher pediu ao Senhor de imediato, você vai ver para frente: Senhor, então me dá dessa água para eu beber, para nunca mais eu ter sede. Só que ela estava falando da água natural e o Senhor estava falando da água da vida eterna. Que todos que conhecem Cristo e colocam em prática, ele sai do pecado, ele não tem mais sede de fazer maldade, de andar nas suas próprias vontades, porque foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aquelas obras que ele fazia na carne, se prostituindo, nos vícios, nas drogas, no adultério, fazendo mal a um e a outro, com calúnia, com desprezo. O Espírito de Deus vai produzir nele vontade de vida, vontade de viver
a alegria, o amor, a paz, a misericórdia, o perdão, o domínio próprio, o arrependimento do pecado, porque nele vai rojar o rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Então ele nunca mais vai ter sede. Se ele for tocado, um cristão, um samaritano, um pagão que não conhece a palavra de Deus, se ele for tocado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se ele vier para a palavra, a vida dele muda, a vida dele transforma. Porque nele vai fluir o rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Então aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que se você quer a vida eterna, se você quer ter sede de amor, de paz, aceite Cristo como Senhor e Salvador, que o Espírito dele vai habitar em você. E você vai ser uma nova criatura e vai receber a vida eterna. Você vai passar a ter sede, mas sede de amor, sede de vida, sede de esperança. E vai buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque a água que Cristo der, essa vai produzir em você arrependimento. E você vai ser uma nova criatura. No livro de João 7, no versículo 37, o Jesus falou dessa água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber a palavra, viver a palavra, aceitar Cristo, seguir os seus conselhos, os seus caminhos. E beba, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, os espíritos malignos que habitam dentro do ser humano que não conhece Cristo, quando ele aceita Cristo, dentro dele vai subir rios de água viva do seu interior, da sua mente, do seu coração. E Jesus está dizendo isso. Isso ele dizia a respeito do Espírito, que os que nele crerem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus estava falando, a partir do momento que você passar a crer em mim, a partir do momento que eu for ressuscitado diante dos mortos, todos que creem em mim vai receber o Espírito de Deus, e nele vai surgir um novo nascimento, que é o arrependimento. E ele não vai ter mais sede do pecado, porque nele vai rojar a água viva, que é o meu Espírito, que é o meu poder. E ele vai produzir fruto de arrependimento. Então, se você é um samaritano, se você é um pagão que vive nas práticas, que os samaritanos teve uma época que eles estavam vivendo para não ser extinto, porque era perseguido por Roma, perseguido pelos judeus, porque Jesus Cristo é judeu. Veio para os seus, mas muitos não quiseram. Eram perseguidos, mas entraram em um acordo com a lei judaica e passaram para não morrer, aceitaram a viver uma parte das Escrituras de Deus do Antigo Testamento, mas não deixaram as suas práticas, que vivia no adultério, que vivia na mentira, na falsidade, no roubo, para não morrer aceitaram. E hoje tem muitos cristãos, muitos que se diz seguidor de Cristo, que vive essa prática, vive escondido atrás da palavra, não quer deixar o seu mau caminho, porque não foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que não são abençoados, não são libertos dos espíritos imundos, a contenda, a briga em casa, no trabalho, a inveja, a ódio, porque não estão igual os samaritanos pagãos, pegaram uma cultura e não deixaram a outra. Com Cristo não, você tem que ser liberto. Você tem que ser curado, você tem que colocar em prática a palavra do Senhor, para que o seu espírito roge dentro de você e você passe a ser uma nova criatura, não com hipocrisia, mas vivendo a palavra, sofrendo no arrependimento, perdoando, amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre em nome de Cristo Jesus.